Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E uma coisa que eu tenho percebido que eu não tenho feito nesses últimos vídeos, né? Os últimos vídeos que eu gravei, é que eu não me apresentei em nenhum momento. Nenhum desses vídeos eu me apresentei. Mas enfim, meu nome é Guilherme Monte Dutra e é isso. Se você não sabia agora, tá sabendo, né? Mas enfim, sem enrolação, vamos pro que interessa aqui. Recentemente eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, né? Eu acabei vendo um que é um cara montando a sua seleção. Seleção não, a sua lista dos 10 maiores jogadores da história da Copa do Mundo. Essa lista era meio antiga, né? Tem mais de um ano por aí. E aí eu percebi, cara, depois dessa Copa 2022, muita coisa mudou, tá ligado? Muita coisa mesmo. Aí eu decidi fazer a minha lista dos maiores jogadores da história da Copa do Mundo. Não um top 10, mas sim um top 5, que pra mim já é bem de boa. E bom, eu já abro essa minha lista aqui com um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Simplesmente Mané Garrincha. Bicampeão mundial com a camisa da seleção. Ele sempre se mostrou um dos grandes ídolos da nação brasileira, né? Junto com Pelé. Já que os dois, quando estiveram juntos em campo, nunca perderam uma partida sequer. Em 1958, na primeira Copa de Garrincha e Pelé, ambos começaram a Copa do Mundo no banco, né? E foi no decorrer dessa Copa que o Mané Garrincha se firmou como titular do time e foi muito importante para a conquista do Brasil nessa edição. Porém, foi em 1962, no Bicampeonato Brasileiro, que Garrincha se firmou como um dos maiores da história da Copa do Mundo, já que ele teve a missão de suprir a ausência de Pelé, que acabou se lesionando no segundo jogo daquela edição. E ele, sem medo nenhum, botou aquela Copa no bolso e levou o Brasil para mais um título mundial. A sua última Copa foi em 1966, no qual a seleção não foi nada bem e caiu ainda na fase de grupos. Mas mesmo assim não apaga toda a história que o Garrincha fez durante as 3 Copas do Mundo que ele jogou. Em quarto lugar eu tenho aqui o zagueiro alemão Franz Beckenbauer, que já foi titular na primeira Copa do Mundo em 1966, onde foi vice-campeão e um dos melhores da competição. Em 1970, o zagueiro protagonizou um dos lances mais icônicos da história de Copas do Mundo. Na partida contra a Itália, na semifinal daquela edição, o Beckenbauer sofreu uma queda grave e acabou deslocando o ombro, que como na época só podiam 2 alterações e a Alemanha já tinha feito essas 2 alterações, o Beckenbauer simplesmente jogou com o braço ali quebrado, todo enfaixado, tá ligado? Apesar de ser bem histórico esse lance, né? Quem passou pra final foi a Itália e meio que não adiantou de coisa nenhuma o Beckenbauer jogar com o braço quebrado. O Beckenbauer só veio ganhar seu primeiro título de Copa do Mundo em 1974, no qual a Alemanha bateu na final a Holanda, comandada por Johan Cruyff. Ainda mais, o alemão ainda tá naquele seleto grupo de jogadores que ganharam a Copa do Mundo, tanto como jogadores, né? Tanto como treinadores, já que ele estava comandando a seleção alemã no título de 1990. Em terceiro lugar, eu tenho aqui nada mais nada menos do que Diego Armando Maradona. Ele que estava cotado para ir para a Copa de 1978, no qual a Argentina se consagrou campeã pela primeira vez na história, porém ele acabou não indo, né, por ser considerado novo demais. Ele estreou na turbulenta campanha da Argentina na Copa de 1982, no qual Maradona fez sim boas atuações, porém ele era muito caçado em campo. Eles foram desclassificados nessa Copa do Mundo contra o Brasil, no qual perderam de 3-1, com Maradona sendo expulso numa entrada extremamente violenta para cima do Batista. E em 1986, Maradona fez simplesmente uma das melhores campanhas individualmente falando de um jogador na história das Copas do Mundo. Nessa Copa, além do Maradona ter feito atuações geniais e incríveis, ele protagonizou gols extremamente icônicos que estão na história do futebol, como a La Mano de Dios, né, que foi aquele gol de mão que o Maradona fez para cima da Inglaterra nas quartas de final. E nesse mesmo jogo contra a Inglaterra, o Maradona fez outro gol extremamente histórico, só que dessa vez regular e um golaço, que ele pegou a bola ali no meio de campo, saiu driblando todos os jogadores ingleses que ele via pelo caminho, inclusive até mesmo o goleiro, né? Mas é isso, né? Quando se fala de Copa do Mundo, você lembra de alguns nomes e um deles é sim o do Maradona. Então não tem como ele ficar de fora desse top 3. E em segundo lugar dessa minha lista aqui eu tenho aquela alteração que a edição de 2022 trouxe, né? Que é Lionel Messi. E para muitos pode soar um pouco absurdo, né? O Messi está no meu top 2 dessa lista. Até porque absolutamente ninguém botaria o Messi antes de 2022 numa lista dessa, tá ligado? Porém, é válido você lembrar que o Messi, ele tá naquele seleto grupo de jogadores que jogaram 5 edições de Copa do Mundo. Apesar de nem todas as Copas que o Messi jogou ter sido um mar de rosas, como em 2010, que ele já chegou extremamente criticado pela imprensa, que dizia que o Messi com a camisa da seleção argentina não repetia as mesmas atuações que ele fazia com a camisa do Barcelona, tá ligado? E em 2014 a Argentina chegou na final da Copa do Mundo, onde perdeu para a Alemanha, né? E foi uma derrota muito amarga ali pro Messi, porque ele fez sim uma boa Copa, tanto é que foi coroado, mesmo que muito questionado, ele foi coroado o melhor jogador daquela edição. E tem aquela fotinha muito massa, né, dele segurando o prêmio tristinho ali com a medalha de vice colocado.
E em 2018 foi a Copa mais comum, que eu gosto de dizer, do Messi. Porque foi aquela Copa que, tipo, não teve nada demais do Messi. Mas eu também não digo que foi muito ruim, porque eu não acho que foi. Ele foi importante para a classificação da Argentina para as oitavas. Até porque aquele golaço da Nigéria lá foi muito importantíssimo. Contra a França mesmo, eu acho que ele fez sim, uma partida legalzinha, deu 2 assistências e pá. Porém, ainda assim foi muito, muito abaixo, tá ligado? Foi muito comum, como eu acabei de dizer. E o comum pro Messi é bem ruim, convenhamos, né? Agora, na edição de 2022, meu amigo Lionel Messi fez simplesmente uma das maiores atuações de um jogador, individualmente falando, na história das Copas do Mundo. Ele não só foi o melhor jogador e líder de assistências e gols da Argentina naquela Copa, além de extremamente decisivo. O Messi para aquela seleção foi também um líder nato, tá ligado? Tanto é que a galera fala que foi a versão mais argentina do Messi, né? Porque ele brigava pela bola, ele brigava depois do jogo e arrumava confusão com todo mundo. Tem aqueles lances contra a Holanda, né? Que o Messi falou lá, mira bobo, pro técnico lá, o Van Gaal, se eu não me engano, que tava falando bosta do Messi, realmente. E teve aquela histórica final, né, contra a França, que deu 3-3 com o Messi sendo protagonista, fazendo 2 gols, junto com o Mbappé, né, que ficou com inveja do Messi, fez nada mais nada menos que um hat-trick na final de Copa do Mundo. Isso pra mim é loucura total, bicho. Mas enfim, a Argentina conseguiu o título depois de muito tempo e coroou muito o Messi, porque não foi uma copinha onde ele só ganhou o título, ele foi uma copinha em que ele foi extremamente decisivo, tá ligado? Foram 7 gols e 2 assistências nessa competição. Tu tem noção do que é isso, cara? Ele só não foi artilheiro porque o Mbappé fez um gol a mais, né? Que foi na final, né? Que ele fez o hat-trick. E o Messi é um dos maiores goleadores da Copa do Mundo, é o único jogador na história a ter ganho 2 vezes o prêmio de melhor jogador da Copa, é um dos jogadores com mais participações em gol também, então não tem como você dizer que é um absurdo o Lionel Messi estar nessa lista. Você pode discordar que ele talvez seja top 2 ou top 3 e por aí vai, porém discordar que ele se tornou um dos melhores jogadores da história da Copa do Mundo aí eu já acho demais, tá ligado? E em primeiro lugar, eu tenho um cara que é mais óbvio nessa lista, tá ligado? Que é o Edson Arantes do Nascimento, o querido Rei Pelé. E um fato curioso que eu queria dizer antes aqui é que antes da Copa de 70, o Pelé disse que não queria jogar aquela Copa, porque o próprio disse que não tinha sorte em mundiais, tá ligado? Só que quando você analisa a história, você percebe que a história refuta o próprio Pelé, tá ligado? Já que em 1958, com apenas 18 anos, Pelé foi convocado para sua primeira Copa do Mundo e começou no banco, como eu disse lá no tempo do Garrincha. Foi no decorrer daquela Copa que a galera percebeu que realmente não dava para deixar o Pelé no banco, viram que ele tinha um bagulho diferente. E nessa competição ele marcou 6 gols, incluindo aqueles 2 golaços na final históricos contra a Suíça. E apesar de muitos não tratarem o Pelé como o melhor jogador daquela competição, ele foi extremamente importante e coroou, né, uma atuação extremamente histórica com apenas 18 anos, tá ligado? Em 1962, no Bicampeonato Brasileiro, a galera tava com uma expectativa absurda com o Pelé, porque ele tava no seu auge físico, mental, já que ele tava fazendo atuações incríveis pelo Santos, tá ligado? Porém, apesar de uma estreia muito boa que ele fez, no segundo jogo daquela edição, o Pelé acabou se lesionando e ficou de fora do resto da Copa. Aí coube toda aquela responsa lá pro Garrincha. E o Mané foi lá, ergueu a seleção e foi pro rumo do bicampeonato. Que sim, o Pelé está lá e ele ganhou sim a sua segunda Copa do Mundo seguida. E em 1966 foi talvez a maior decepção do Brasil em Copas do Mundo, já que aquela seleção que tinha o Pelé, o Mané Garrincha, o Jairzinho, o Djalma Santos, simplesmente não passou nem da fase de grupos e caiu, tá ligado? Foi uma das maiores decepções de toda a história. E assim, em uma Copa o Pelé se lesionou no segundo jogo, na outra ele foi extremamente mal, né? Por isso que surgiu aquela coisa do Pelé que ele tinha azar em Copas do Mundo. E até por isso, na Copa de 1970, o Pelé chegou com uma pressão muito absurda para aquela edição de Copa. A maior pressão vinha daquele medo de decepcionar a nação brasileira, tá ligado? Em mais uma Copa do Mundo. E ademais, o Pelé já não estava no seu melhor momento físico, mental e por aí vai. Além de todas as pressões políticas que o Brasil vivia aqui na época, né? Que era no pico da ditadura militar. Porém, o Rei Pelé fez o que eu considero a melhor atuação em Copas do Mundo de toda a história e foi campeão em cima da Itália na final, né? Daquela edição. E vale lembrar que nessa Copa de 70 o Pelé foi muito mais 10, um camisa 10 de armar o jogo e criar jogadas do que necessariamente um atacante, o fazedor de gols que ele sempre foi.
Ele ficava muito mais naquele desse final de campo, armando a jogada para os seus companheiros, etc. Porque naquela época o Brasil jogava com 5 atacantes, se eu não me engano. Era proporcional fazer isso, tá ligado? Hoje em dia já soa muito absurdo. Na final, além dele fazer o gol dele, ainda deu 2 assistências, o que confirma o que eu falei, né? Dele ser muito mais 10 do que necessariamente o camisa 9, um atacante. E não à toa ele foi eleito o melhor daquela competição. O que era bem óbvio. Mas é isso, né, mano? Essa foi minha humilde listinha. Eu fiz um negócio bem breve aqui até. Porque eu não que... Porque se for pra eu me aprofundar em cada jogador, em cada história que tem por aqui, eu ia fazer um vídeo muito grande. Porque todos os jogadores que eu citei aqui, eles têm história absurda no futebol, em Copas do Mundo e por aí vai. Então realmente era difícil eu entrar em detalhe de todas elas. Mas é isso, né, mano? Espero que você tenha entendido o que eu tenha dito. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo, hein? Marquinhos!